Olá pessoal, tudo bem? Ganhei um frasco de óleo numa igreja que eu fui e deram como lembrancinha. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse frasco de óleo, né? Com esse vidrinho de óleo, óleo ungido. E aí eu nas minhas perguntas e também nas minhas experiências com outras situações, que já me falaram para que eu poderia usar o óleo, então eu gostaria de comentar o que a Bíblia diz sobre essa questão de ungir com óleo. Primeiro mandaram eu ungir a minha casa. Falaram para mim, olha, unge a sua casa, os cantos da tua casa, coloque na porta da casa para proteger dos maus espíritos. Outros falaram para mim, eu tinha comprado um carro na época, e falaram para mim colocar o óleo sobre o carro. Eu, ironicamente, falei para a pessoa que me disse isso, que o meu carro não estava doente, né? O carro é novo. Se o carro tivesse velho, quebrado, quem sabe eu poderia ungir com óleo, né? E ele fosse sarado. Eu vi uma outra situação que a mulher mandou ungir as roupas. Teve uma que chegou ao ponto de ungir as roupas, as partes, as cuecas do marido, do filho, calcinha da filha, ungir com óleo para que eles pudessem ser salvos. Eu ouvi isso e eu fiquei pensando, não era melhor pregar o evangelho? Enfim, eu vi uma outra situação que uma menina ungiu a mesa do escritório onde ela trabalhava, então ela colocava o óleo no paninho, passava na mesa para ungir ali o seu trabalho e ela pudesse vender mais. Eu vi outra situação que o rapaz levou o óleo para o monte e lá no monte ele enterrou o frasquinho de óleo para que ele pudesse ser, vamos dizer assim, sobrecarregado de orações dos vários homens e mulheres que iam orar ali no monte. E ele deixou por um ano, né? E depois, é claro, ele ia sair ungindo aquele óleo que ficou no monte enterrado durante um ano, sendo consagrado, né? Ou seja, foi sobrecarregado de orações, da unção dos santos que estavam ali. Enfim, é muito estranho, mas o que a Bíblia realmente diz sobre a questão de ungir com óleo? Vamos ler alguns textos bíblicos. Vamos começar pelo Novo Testamento, depois no final nós vamos para o Velho. No Novo Testamento, em Marcos, no capítulo de número 6, versículo 13, diz assim, que os discípulos expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então eles ungiam os enfermos com óleo. Eu quero deixar bem claro que os povos antigos eles costumavam colocar óleo sobre as feridas dos enfermos. E nós temos base bíblica para isso. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada senão somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com óleo, e algumas versões traz nem tratados com azeite. Então aqui a gente vê que era uma prática comum dos povos antigos colocar azeite, né, o óleo ali, para poder tratar ferimentos. Uma passagem bíblica no Novo Testamento está em Lucas no capítulo 10, versículo 34, que é a passagem do bom samaritano, onde aquele samaritano ajudando o viajante que tinha sido espancado e roubado na beira da estrada, ele colocou azeite e vinhos nos ferimentos daquele homem que estava viajando. Então a gente vê que era a prática comum dos antigos ungir, colocar óleo, deitar óleo sobre os ferimentos, ok? Agora nós temos a outra passagem que é em Tiago, no capítulo 5, no versículo de número 14, que diz assim, está doente alguém entre vós? Chame os presbíteros da igreja, algumas versões traz anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Eu quero também deixar bem claro que, pelo fato de ser um costume eles colocarem o óleo sobre as feridas, alguns estudiosos vão dizer que essa passagem de Tiago, como também a passagem de Marcos, no capítulo 6, versículo 13, se refere à prática de colocar azeite sobre ferimentos e, ao mesmo tempo, também orar para que o Senhor possa curar aquela pessoa. Então tratavam ela com remédio e ao mesmo tempo também oravam. Agora outros estudiosos vão dizer que na verdade era a unção simples com óleo sobre a pessoa
para representar a ação do Espírito Santo. Mas uma coisa deve ficar bem clara. O próprio texto diz que a oração da fé vai sarar o doente. Em nenhum momento está dizendo que há algum poder sobre o óleo para curar o doente. Eu quero frisar, não existe nenhum versículo na Bíblia que afirma que existe algum poder sobre o óleo, que afirma que existe alguma unção sobre. Na verdade, a ideia de unção, óleo ungido não existe, até o termo está errado. É óleo para ungir, ungido aquilo que foi ungido pelo óleo, não o óleo em si não é ungido. Mas então não existe nenhum poder sobrenatural sobre o óleo, não há, você pode procurar, não existe um versículo na Bíblia que afirme que há poder sobre o óleo, apenas que eles usavam como prática. Pode ser, eu vou pegar essas duas linhas, pode ser tipificando uma representação de que está ocorrendo a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, ou pode ser simplesmente colocando óleo sobre o enfermo e ao mesmo tempo também orando sobre ele, tratando ele medicinalmente e orando que o Senhor possa estar curando ele. É apenas duas posições que eu estou deixando bem claro isso aqui, é bom até vocês estarem cientes disso. Agora olha só, vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu vou ler aqui a passagem que fala da fabricação do óleo que era usado para ungir sacerdotes, posteriormente também reis. E nós vamos ver isso, eu não vou ler o texto todo, está em Êxodo capítulo 30, do versículo 22 ao 33. Leia lá, eu só vou ler 2 versículos que é no final, que diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 32. Não se ungirá com óleo o corpo de homem que não seja sacerdote, nem fareis outro óleo semelhante, da mesma composição. Ele é santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser um óleo igual ou a este, ou dele puser sobre qualquer estranho, será eliminado do seu povo. Deus mandou Moisés fazer um óleo, a arte do perfumista, na verdade era um perfume que incluía azeite e vários tipos de especiarias, e ele mandou fazer este óleo para a unção da consagração do sacerdote, para consagrar os utensílios utilizados no templo naquela época, e também foi utilizado posteriormente para ungir reis, apenas para esse tipo de situação. O que é interessante que no Antigo Testamento, se você quiser pegar como base, não podia ungir mais ninguém além do sumo sacerdote e daqueles que exerciam a função ali, mais ninguém. E apenas os utensílios do templo, mais nada poderia ser utilizado. O templo não existe mais. Alguém vai dizer assim, mas eu vou consagrar os utensílios na casa do Senhor, das denominações de hoje. Não tem uma base coerente para estar fazendo esse tipo de situação. Então, o óleo pode ser usado apenas como um símbolo. Poderia até ser, mas não tem poder nenhum sobre ele. Você quer pegar o Antigo Testamento? Então não, é pior ainda, não é para usar. Somente se for para utilizar apenas para consagrar os sacerdotes e os utensílios do templo que não existe mais. Então, qualquer homem que fizer uso desse óleo vai ser eliminado do seu povo. Ou seja, outras versões deixam mais forte, né? Que seja morto. Imagine. Então, meu amigo, se você está usando o óleo aí, né, se você for pegar o Antigo Testamento, você não deve e merece ser eliminado do meio do povo porque você está usando de uma forma indigna. Mas enfim, para fechar, não existe poder, não existe nada de milagroso, nada de espiritual, apenas simbólico a unção do óleo para estar colocando sobre alguma pessoa. É a oração da fé que vai salvar, ok? Um abraço a todos, que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Não deixe de estar aí divulgando esses estudos para que as pessoas possam de repente esclarecer. O nome do nosso canal é Novas Verdades, que na verdade não é uma nova verdade, são velhas verdades que esqueceram. Eu coloquei o termo nova verdade porque parece que esqueceram dessas coisas, né? Então nós estamos falando novamente. E deturparam, infelizmente estão deturpando os textos bíblicos, alguns princípios, estão mistificando, né, óleo, como se isso aqui fosse mágico, se tivesse algum poder sobre ele, e acaba entrando para um lado de feitiçaria, né, de poder mágico sobre algumas coisas, e a Bíblia realmente não dá base para nada disso. Então, deixe de usar o óleo, né, cite passagens. Está enfermo? Outra coisa, rapidinho aqui. Só cita no caso de enfermos, tá? Só para frisar, eu não coloquei isso aqui, acabei lembrando agora. Só cita no caso de enfermos, nas duas passagens, tanto em Marcos 6,
13, como em Tiago 5, 14 e 15. Só cita são só essas duas passagens em todo o Novo Testamento, só duas, e só sobre enfermos, não para sair ungindo as pessoas por qualquer situação, estou com luta, estou com prova, unge aí para Deus me dar vitória. Nada disso tem base bíblica, ok? Apenas no caso de enfermos, se a gente fosse abrir, né, pegar a interpretação que é um símbolo da ação do Espírito Santo, ok? Deus abençoe, como eu disse, nos ajude aí na divulgação, nos ajude aí se inscrevendo no nosso canal, e eu creio que esse vídeo vai com certeza edificar a sua vida. Um abraço a todos e até o próximo estudo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.